Darth Vader é o Lorde Sombrio do Sith, e ele não tem problema nenhum em atacar escolas ou lutar contra jovens aprendizes. Então, em vez do Templo Jedi, bem, como Vader se sairia se tentasse atacar outra escola, a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts? Um Lorde das Trevas já falhou, mas será que Darth Vader consegue fazer isso? Vamos descobrir. Agora eu sou o mestre começando, vamos dar uma olhada mais de perto em Darth Vader. E a primeira coisa que precisamos reconhecer é que se realmente quiséssemos usar o Vader em seu auge, então usaríamos esta versão do Vader. Anakin Skywalker foi o Jedi mais poderoso em mais de um milênio, e ele tinha um poder sem precedentes na Força. Em A Vingança do Sith, ele era mais poderoso do que qualquer um no Conselho Jedi. Até mesmo o Mestre Yoda, até mesmo Darth Sidious, tiveram que admitir que Anakin era potencialmente mais poderoso do que eles. E durante o duelo em Mustafar, esse era Vader, provavelmente no auge de seu poder. Ele é o escolhido. Mas então ele foi derrotado por Obi-Wan. Ele pegou fogo, já tinha perdido metade do corpo até esse ponto, e foi colocado dentro do traje cibernético que o mantinha vivo. E de acordo com George Lucas, ele perdeu muito do seu poder e potencial nesse processo. Agora que ele é metade homem e metade máquina, ele perdeu muito da habilidade na força, porque simplesmente não restou tanta humanidade assim. Então, antes ele tinha o potencial para ser 2 vezes mais poderoso que o Imperador, mas agora ele está operando talvez com 80% do poder do Imperador, mas no mesmo nível de Darth Maul e Conde Dooku. Isso também prejudicou ele como lutador de sabre de luz. Ele perdeu e teve que reaprender muitas das habilidades e capacidades que tinha como Anakin, e definitivamente perdeu toda aquela autoconfiança que ele tinha. Claro, há outras coisas que sugerem que esse não é o caso, e Darth Vader realmente ficou mais poderoso depois de colocar a armadura. E que o auge dele foi realmente por volta de O Retorno de Jedi, já que ele perdeu sua primeira luta contra Obi-Wan Kenobi. Na verdade, nas lutas iniciais dele. Mas quando Uma Nova Esperança chega, bem, Vader já era poderoso o suficiente para derrotá-lo. E não era só o fato de Obi-Wan estar mais velho agora e não conseguir lutar tão bem com um sabre de luz. Primeiro porque Obi-Wan matou Darth Maul nesse mesmo estado, e segundo porque eles também estavam travando uma batalha da força ao mesmo tempo. Durante essa luta, a gente só não conseguia ver isso acontecendo com nossos olhos. Mas Velho Ben já estava se desgastando e perdendo a luta antes mesmo dela começar. Só de estar por perto, a presença de Vader na força já era suficiente para cansar Obi-Wan. Ele vinha se tornando cada vez mais poderoso no lado sombrio da força, acessando uma fonte de poder totalmente nova em relação ao que tinha antes. E ele realmente passou a acreditar que seus ferimentos só o tornaram mais forte e aumentaram sua conexão com a força. Sua dor alimentava seu ódio e sua raiva, e seu ódio se transformava em força, sugerindo que ele ainda está se tornando ainda mais poderoso como Vader. Então definitivamente há um debate aí, mas sinceramente só porque teremos acesso a muito mais coisas legais, vamos dizer. Seu auge é em O Retorno de Jedi, Darth Vader. Vader tem sido consistentemente chamado de um dos Sith mais mortais da história. Uma das entidades mais poderosas da galáxia e alguém com potencial para rivalizar ou até mesmo possivelmente derrubar o próprio Imperador. E isso meio que se concretizou, ele realmente matou o Imperador, mesmo que a morte não tenha sido definitiva. O poder da força dele se manifesta de várias maneiras diferentes, desde telepatia até a criação de barreiras de força, ou se fortalecendo com a fúria da força, mas o principal dele com certeza é a telecinese. Ele é capaz de despedaçar até ATs, derrubar árvores do tamanho de prédios ou até mesmo derrubar prédios enormes. O poder bruto dele é absolutamente insano e ele não é necessariamente só um touro em uma loja de porcelana também. Darth Vader tem um controle bastante substancial sobre tudo ao seu redor. Ele é até capaz de estrangular alguém com a força do outro lado da galáxia, mas não para por aí. Além da sua conexão insana com a força, Vader também é um lutador tremendamente talentoso e mortal. Ele é incrivelmente forte e pode usar isso em uma luta, facilmente dominando outros Jedi ou lutadores de sabre de luz. Ele é surpreendentemente rápido, mesmo com sua armadura robótica, consegue bloquear praticamente todos os ataques que vêm em sua direção, e já foi dito até que ele é mais rápido do que o próprio Imperador.
Então, onde Vader realmente se destaca é em sua durabilidade, o que faz sentido. Ele já perdeu metade do corpo e substituiu por metal. E mesmo antes disso, ele já era muito bom em suportar a dor. Vader consegue literalmente atravessar disparos de blasters, atravessar explosões, isso quase não o afeta na maioria das vezes. Ele foi até capaz de suportar os raios de força do Palpatine. Esse é um ataque poderoso o suficiente para deixar Maul chorando no chão e implorando por misericórdia. Maul, o cara que se alimenta da dor para ficar mais forte na força, e sobreviveu literalmente sendo cortado ao meio. O raio do Palpatine fez Maul gritar, mas quando o Sidious atingiu Vader com tanta eletricidade que o esqueleto dele apareceu através da armadura. Eu nem sei como isso é possível. Bem, Vader simplesmente continuou avançando, determinado a matá-lo. E aí tem simplesmente essa habilidade dele. Ele é o melhor duelista que o Império tem, e luta com um estilo único e imprevisível que na verdade pega partes e elementos de todas as técnicas de combate. Ele ficou cada vez mais habilidoso entre Uma Nova Esperança e o Império Contra-Ataca, e depois entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, a ponto de dizerem que ele era incomparável em termos de pura habilidade. Ele não tinha igual, colocando-o acima de nomes como Obi-Wan, Luke e talvez até mesmo do próprio Imperador. Então será que Vader consegue? Será que ele pode ter sucesso onde o Lorde das Trevas falhou e realmente conquistar Hogwarts? Bem, acho que a primeira coisa que quero esclarecer é que estou permitindo que Darth Vader realmente entre em Hogwarts e que sua tecnologia funcione dentro de Hogwarts. Eu sei que a escola não gosta muito de trouxas, também faz com que eletrônicos fiquem todos esquisitos. Não estou levando nada disso em consideração, porque seria muito chato dizer que Vader perde porque o sabre de luz dele desliga e a armadura dele para de funcionar e nenhum dos bruxos precisa fazer nada para isso acontecer. Fora isso, Darth Vader deveria sinceramente dominar a maior parte dessa luta. Porque não existe nada que Anakin faça melhor do que massacrar um monte de crianças. E basicamente é isso que Hogwarts é. Você fala de muitas crianças e alguns adolescentes prontos para a batalha. Liderados por Harry Potter e os professores, talvez até pelo diretor Dumbledore, se você quiser incluí-lo, mas na maioria das vezes é só um monte de crianças que Darth Vader pode derrotar facilmente, e mesmo contra bruxos como Harry Potter ou até os professores, aliás, até mesmo Dumbledore. Vader deveria se sair muito bem, porque no fim das contas, a força e um sabre de luz são ótimos contra-ataques à magia em Harry Potter. Aliás, Vader. E a armadura dele provavelmente é resistente o suficiente para aguentar muitos ataques mágicos que vierem em sua direção. Ele também pode bloquear muitos dos feitiços mágicos com seu sabre de luz, porque na prática, muitos dos ataques mágicos em Harry Potter funcionam da mesma forma. Como um disparo de blaster, eles parecem ser objetos físicos reais viajando pelo ar. E Vader não terá problema nenhum em desviá-los, assim como faz com um blaster. Outros feitiços como Arresto Momentum ou Expelliarmus, embora não sejam feitiços de viagem física, devem ser facilmente contra-atacados por Vader e a Força, porque ele pode resistir a qualquer feitiço de Arresto Momentum simplesmente usando a Força para empurrar contra ele. E quanto ao Expelliarmus, bem, isso pode não funcionar muito bem para qualquer bruxo que o use. Na verdade, Darth Vader provavelmente apenas deixaria o sabre de luz ir, e então o ativaria com a força enquanto ele estivesse no ar. Talvez até desse um empurrãozinho no caminho e perfurasse eles completamente. Mesmo com feitiços das trevas ou maldições imperdoáveis, se isso for lançado, bem, de novo, não acho que vá fazer qualquer coisa contra Darth Vader. Para começar, a maldição Impérios não funciona em partes cibernéticas, então os movimentos do Vader não podem ser controlados, e todo o ódio e raiva do Vader definitivamente formaram uma vontade absolutamente inquebrável. Se Harry Potter consegue resistir a essa maldição, então você pode ter certeza de que Vader também consegue, assim como a maldição Cruciatus. Bem, considerando que Darth Vader vive em dor e agonia constantes, pode ser que ele só sinta como se fosse uma cócega. Em comparação, aí você leva em conta o fato de que raiva, ódio e dor só alimentam o Vader e o tornam ainda mais poderoso. Bem, isso rapidamente se transforma em algo como quando o Thor, sem querer, supercarregou a armadura do Homem de Ferro. Não vai acabar muito bem. E quanto à mais infame de todas, a Avada Kedavra? Bem, ela precisa atingir carne para ser eficaz.
Darth está coberto por uma armadura muito boa, então deveria conseguir resistir ao ataque tranquilamente, especialmente quando você considera que, em Harry Potter, embora a Avada Kedavra possa matar facilmente um humano e provavelmente matar um troll, ela para em algum ponto como se não pudesse matar um gigante ou um dragão. O ataque deveria ser parado pela armadura de Vader. Por fim, não há realmente nada que impeça Darth Vader de simplesmente pegar a varinha de todo mundo, e só os melhores dos melhores conseguem fazer magia sem varinha. Então isso realmente só vai deixar um monte de alvos fáceis ou peixes em um barril para Vader eliminar. No fim das contas, o Lorde das Trevas do Sith está simplesmente em um nível totalmente diferente. Ele não tem problema nenhum em atravessar exércitos inteiros, já fez isso, já passou por isso e fez de novo. E ele é tão poderoso na força que consegue realmente superar deuses da força. A magia em Harry Potter é meio que anulada por muita coisa que Vader tem. Muito do que Hogwarts tem a oferecer são apenas crianças para o abate, algo que Darth Vader tem muita experiência em fazer. Darth Vader vence.